Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiana e gostaria de conversar com vocês uma experiência que eu tive e eu procurei muito sobre o assunto quando eu passei por isso e eu não encontrei em lugar nenhum uma resposta, algo que me pudesse tranquilizar. Então eu vim compartilhar com vocês para que ajudem. Ajude quem está passando por isso, porque eu sou mãe, e eu sei o quanto é a dor da mãe por um filho, né? Então, eu sou Tatiana, eu tenho 27 anos, eu tenho duas filhas. A primeira eu engravidei, eu tinha 20 anos, e eu posso dizer a vocês que foi uma gravidez assim muito tranquila. Eu não tive muitas preocupações, até porque eu não tinha muita experiência, eu não sabia com o que eu ia lidar, né? A minha primeira gravidez ocorreu há 6 anos atrás. Vai fazer 7, né? Porque minha filha já vai fazer 7 anos. E assim, foi algo assim muito, como eu posso dizer, muito saudável, muito tranquilo. Eu sempre tive a ajuda do meu marido sempre me apoiou em tudo. Então, assim, foi realmente uma surpresa, na verdade, porque a gente se casou e passado um mês descobriu a gravidez. Então foi na lua de mel, vamos dizer. Foi uma gravidez assim, bem inesperada, né? Mas veio bem recebida com todo o amor que ela merece. Então, ela no comecinho da gravidez, eu descobri, eu estava com 7 semanas de gestação e eu descobri a gravidez e logo já começou a me dar muita cólica, muito desconforto e eu não sabia o que era. Fui para o hospital, aí me deram alguns medicamentos para dor e eu pensei que eu estava perdendo minha neném logo de começo. Meu bebê, que eu não sabia que era uma menina. Mas logo, assim, essa cólica que eu senti foi a gravidez inteira, praticamente. Às vezes aumentava, às vezes não. Mas não tive sangramento, não tive nada. Então a gente pode dizer que foi uma gravidez normal, porque evoluiu normal. Na verdade, essa gravidez eu só fiz duas ultrassons. Uma com acho que 8 semanas, não lembro, 8 ou 9 semanas, e a outra com quase 5 meses e que foi morfológica, porque há mais ou menos 7 anos atrás não existia muita ultrassom assim, pelo menos pelo SUS, né? Porque foi aonde eu fiz meu pré-natal. Então, minha gestação correu tudo normal, eu engordei muito, engordei 20 quilos, brincando, engordei muito. E no meu parto foi muito engraçado. Mas eu vou deixar para contar essa primeira gestação mais para frente, porque eu quero mais contar a minha segunda gestação, na verdade terceira, porque eu quero gravar esse vídeo para ajudarem as mamães e a vocês que estão passando por isso, porque é algo assim que eu não esperava, ninguém esperava e eu acho que vai ajudar muita de vocês, eu acredito. Logo depois, logo depois dessa gestação, ou logo depois não, 6 anos depois, né? Na verdade, acho que ela tava com 4 anos, não foi nem 6 anos. A gente resolveu engravidar de novo, porque, né, ela já tava quase com 5 anos. E eu tava trabalhando, saí do meu trabalho, e aí resolvi engravidar, né, antes de entrar em outro, né, vamos dizer assim. E aí, eu não conseguia engravidar. E eu não sabia o porquê. Falei, gente, por quê, né? Aí eu entrava aí no YouTube, pesquisava por que eu não tava conseguindo engravidar. De vez eu ia no médico, né? Lógico. Aí tentei fazer tudo que é chá que eu vi, da casca do inhame, chá de. Ai, gente, eu nem lembro mais, né? Era um monte de chá, eu fiz de tudo.
Eu vou ter que pegar minha bebê. Pegue só um pouquinho. A princesa acordou. Olha, minha princesa. Ei, filha, mostra seu rostinho. Olha que princesa linda. Eu acordei agora, gente. Então, gente, vamos continuar. Então, eu tentei engravidar de novo e não conseguia nem um jeito. Aí, 6 meses tentando, foi quando eu consegui engravidar. Eu comecei a tentar em janeiro, quando foi em junho eu descobri minha gravidez. E não sei se foi porque eu queria muito, não sei se foi porque eu tentei de tudo, tomei tudo que é chá, tudo, não foi pra frente, gente. Em junho mesmo que eu descobri, no final de junho eu tive um aborto espontâneo. Mas também isso daí eu vou contar mais pra frente. Eu só quero falar que eu falo assim, eu não tenho 2 crianças, eu tive 3 crianças, porque eu também conto. Ou ela, não sei quem era, mas eu sofri muito. Isso eu vou contar mais pra frente. Na verdade, eu quero contar mesmo é a história dessa minha princesinha que tá aqui, a Elisa. Eu sou princesa, porque ela foi muito esperada, foi muito desejada e Deus mandou com uma surpresinha. Então, gente, é assim, depois dessa minha perca, eu, né, peguei e fiquei muito triste. Passou o ano, no final do ano, resolvi tentar emagrecer, porque eu achava que talvez seja isso que não deu certo. Eu entrei num programa para emagrecer, gente, eu emagreci 12 quilos e foi assim maravilhoso. Eu tava com um corpo, né? Muito bonito, eu me achei assim, nossa, o máximo. E isso eu perdi em 2 meses. Eu, tipo, entrei em novembro, em dezembro, 2 meses eu perdi esses 12 quilos. Quando foi em janeiro, eu entrei num trabalho, eu tava super feliz porque eu tava magra, tava, né? E em fevereiro, a surpresa. A minha bênção, galera. E eu engravidei dela. E foi minha felicidade. Fiquei muito feliz, fiquei apreensiva, mas fiquei muito feliz, porque Deus tinha ouvido minhas preces. Só que então eu comecei a não passar mal, não. Comecei a sentir cólica, né? E sentia não, via uns corrimentos amarronzados. Logo no começo. E eu, pronto, falei, como a minha segunda gravidez eu tive sangramento, eu já pensei que fosse porque eu pesquisei e vi que o mesmo aquela borra marrom já é sangue. E eu fiquei com muito medo. Aí eu fui no médico e o médico me falou que realmente era um sangramento e eu tinha que começar a introduzir o medicamento que a gente chama de Ultragestan, né? A progesterona. A progesterona é em pasta para segurar o bebê. E é o hormônio, né? E eu comecei, e ele me falou para me ficar de repouso absoluto, eu não podia fazer nada, porque senão eu poderia perder o bebê de novo. Pronto. Fiquei extremamente fora de mim. Eu falei, meu Deus, por que de novo? Fiz exatamente o que o médico falou. E ele me deu um atestado. Só que aí eu continuei tendo esse sangramento, ele não pagou. Ele pagou um tempinho, mas voltou. E nisso eu tive. Assim, eu falei, gente, porque aí eu comecei a dar vários atestados pro meu trabalho. E eu não acho certo isso. Porque
né, é difícil, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas eu não tava achando certo com a empresa fazer isso. Quando eu me afastei durante um mês, aí eu voltei e eu começava a sentir umas contração. Gente, em 3 meses de gestação se tinha contração. Sabe aquelas contrações falsas que falam de treinamento? Eu sentia com 3 meses. Eu achava, pronto, não tá normal. E minha barriga, sabe, contração mesmo, quando a barriga endurece, 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 depois volta. É mais ou menos, mas não é dor, mas era aquele sentimento. Toda vez que eu me esforçava, que eu fazia algum tipo de esforço, vinha essa contração. E eu achava muito estranho. Aí eu conversei com meu marido, achei melhor sair do trabalho. Pedi as contas, porque eles não podem me mandar embora. E aí eu pedi as contas porque eu achei mais fácil, mais certo com a empresa, porque eles estavam me apoiando tanto, mas e eu sabia que eu queria ficar com a minha neném, então eu não queria. De um jeito ou do outro eu ia sair depois. Então eu falei, não, vou sair, fazia pouco tempo que eu tava lá, então tá tudo bem. Saí numa boa, me deixaram tranquila, tudo. Aí eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa e essas contrações não paravam. Não, tem alguma coisa errada. E eu falava para os meus médicos, porque eu fui encaminhada para uma gravidez de risco, né? Já que já tive um aborto e esse também estava sendo quase um aborto, então fiz a morfológica de 13 semanas. Eu não lembro se foi 13 ou se foi 11 semanas, mas eu fiz que eles fazem a translucência nucal, né, para saber se a criança tem síndrome. E deu normal, deu tudo tranquilo. Aí eu fiz 4 meses, 5 meses, tudo. Descobri o sexo da bebezinha, que era outra menininha linda. Gente, eu sei que chegou o final da gestação. Eu tava com 7 meses, né? Que a gente fala, não lembro as semanas agora. Mas eu tava de 7 meses mais ou menos. E eu começava a sentir contração. Era muito mais. Toda hora vinha essa contração. E eu tava com minha barriga enorme. Eu vou deixar a foto no final do vídeo pra vocês, ou agora mesmo, vou ver se eu consigo, e para vocês verem. Eu tava com uma barriga que parecia que eu tava grávida de gêmeos, ou que eu já ia ganhar neném. E eu sentia aqui, assim, eu não lembro com quantas semanas foi que eu comecei a sentir aqui, sabe quando você sente o finalzinho da gestação que você não consegue comer, o finalzinho da gestação? Que tá aqui empanturrado e aquela azia. E a azia no final, quase no final da gestação, eu falei, mas que estranho. Eu senti azia no começo, mas é normal. No final, e aquela queimação, e eu não conseguia respirar de tão grande que tava a minha barriga. Eu falei, mas isso não é normal. Eu falava pro meu médico me dava remédio de azia. Ele falava, não, é normal. Para de comer laranja, coisa cítrica, porque eu tava fascinada por laranja. Laranja de tudo que é jeito. Laranja, principalmente laranja com limão, um suco bem gelado, eu falava. Aí, e eu, bem, esse era o meu sintoma, né? E eu falava, o doutor, né, falava que tava normal. Aí, quando eu fiz acho que eu tava com 31 ou 32 semanas, eu fiz um outro ultrassom, que são os últimos, né? Ultrassom. Gente, o médico da ultrassom lá que tava fazendo, ele foi fazer a medida do líquido amniótico, tava muito elevado. Eu falei, gente, quanta água, porque eu já tinha visto vídeos e eu sabia que aquela parte preta que fica no vídeo da ultrassom é água, e tinha muita. Aí o doutor falou, você tá bem, né? Tá muita água. Então, eu falei, mas e aí, que é isso? Ele falou assim, o seu médico vai te falar na sua próxima consulta. Ele perguntou quando que era, eu falei que eu acho que era sábado, e isso era uma quinta, e ele deixou pro médico falar. Aí pronto. Vai a louca tentar descobrir o porquê que esse é tanto de água. Gente, antes de falar com o meu médico, eu comecei a pesquisar no YouTube. Eu não achava nada.
Isso me deu mais desespero ainda na época, porque eu falei, gente, por que tá acontecendo isso? Aí eu fui pesquisar em alguns sites de bebês, né, de Baby Center e tal. E me mostrou que isso chama polidrame, que é o excesso de líquido amniótico na gestação. Aí eu falei, por que que tu excesso de líquido? Polidrame, nunca tinha visto falar nesse nome, polidrame. Quem ouviu falar? Aí eles nessas minhas pesquisas me mostravam que a maioria dos polidrames são mães que têm diabetes gestacional, que chama. Você não tem diabetes antes da gestação e durante a gestação você adquire. Mas eu não tinha diabetes. Nunca tive diabetes. E nem pressão alta. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Aí eu falei, tá. E as outras opções eram: a criança tem síndrome de Down, outra síndrome lá que eu também não lembro o nome, mas é síndrome de Down. Ou a criança tem uma má formação, né? Que eles falam. Ou a criança tem. Não, no caso das mães com sífilis, gonorreia, esses tipos de doença, assim, que eu acho que é transmissíveis, eu não sei como que é. Eu sei que eu não tinha nada disso, meus exames deram tudo certo e eu não entendi o porquê tudo isso. E aí a última hipótese lá seria que a criança teria alguma malformação, algum problema no estômago, no esôfago, na parte digestória dele. Eu não entendi, eu falei, tá, será, né? Mas deu tudo normal. Aquela ultrassom que mostra se o bebê tem síndrome de Down ou não, que é com 12, 13 semanas aí, que é a translucência nucal, deu normal dela. Então eu não entendi. Aquela também que a gente faz com quase 4 meses, com 4 meses lá, no morfológica. Os órgãos normais, eu não entendi o porquê que tava tudo aquilo. Aí eles me fui na eu fui na como é que chama, gente? Perdi até na consulta no sábado, o doutor me falou pra mim, olha, você tá com polidrama, esse excesso de falta de ar que eu tinha, refluxo, né? Eu tava com refluxo pra dormir, eu não conseguia dormir. É tudo sinais de polidrama e esse excesso de água também. Mas a gente precisa descobrir o porquê que tá com esse excesso de líquido. Aí eles foram pedir pra uma amiga, não sei, fazer uma ultrassom em mim mais detalhada, mas eu já tava com 31, 32 semanas, então é bem difícil ver. E aí eu fui na consulta acho que numa segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, o médico mandou ir urgente. Aí eu fui fazer ultrassom com essa doutora, e eu conversando com ela procurando lá, porque ficou um tempão na minha barriga, gente. Isso, esse polidrame, ele deixa a barriga esticada de um tanto. E aí parece que tá estourando, sabe? A sua pele lacera todinha. Oh, meu amor, caiu. Lacera a pele todinha, assim, sabe? E aí ela colocava aquele aparelhinho lá pra ver, gente, doía, mas doía, mas doía muito. Aí, e meu marido na sala comigo, e ele tremia junto. E eu falei pra doutora tudo que eu pesquisei, né, sobre isso. E aí ela falou assim pra mim, se a gente tinha algum indício na família com uma formação, com crianças com uma formação. Eu ou meu marido, falei que não, né? Meu marido também falou que não. Aí a gente ficou desesperado. Eu falei, gente, eu tomei todos os remédios, todas as vitaminas que o doutor passou. Aí eu expliquei pra ela o que eu tinha pesquisado. Ela falou assim que nós médicos não sabemos se é melhor uma mãe que é informada, que sabe, que pesquisa as coisas, ou uma mãe que não é informada, que não sabe de nada. Aí eu fiquei mais assim assustada.
E ela mexendo, eu falei, doutora, se eu não tenho diabetes, se eu não tenho nenhum tipo de doença, o problema é nela, ela tem algum problema no digestório dela, né? No esôfago, no estômago. Aí ela falou, não posso dar certeza, porque a imagem é muito falha agora. Que ela já tá maior e o osso tá calcificado. Mas aparece que talvez seja isso. E eu falei, mas e agora? O que, que ela tem? E aí ela falou, a gente não pode, eu não posso dar certeza, mas ela falou pra mim na outra semana fazer outra ultrassom pra ela ter certeza. Eu fiquei desesperada. Aí eu fui pesquisar mais ainda sobre isso e vi que a maioria dos casos de polidrame a gente tem um parto prematuro por causa do que a barriga se evolui muito, né? Fica muito grande. Então, você ter um parto prematuro é muito fácil. Falei, meu Deus, o doutor falou assim, naquele mesmo, quando ele ficou, sabe, quando ele pegou o laudo. Na verdade, eu fiquei o dia inteiro no hospital naquele dia para poder pegar o laudo. E ele falou assim que se ela tivesse uma má formação realmente no estômago, no intestino, alguma coisa, que ela ia ter que passar por cirurgia. Eu falei, meu Deus, como assim? Um bebezinho passar por cirurgia? E naquele dia eu vi tanta coisa naquele hospital, porque, gente, o hospital aqui da cidade, ele tem tudo. Tem maternidade, tem área de pediatria, tem né, as partes de adulto, tudo. Então eu vi coisas naquele hospital. Naquele dia eu vi uma mãe chorando porque a filha tinha morrido. Eu tava de um jeito assim, tudo bem que era adulto, mas eu fiquei, sabe, quando a gente fica assim, sem o que falar, sem o que fazer, tremia e eu com aquela barrigona, não sabia o que fazia. Aí, gente, vocês me perdoem, mas se eu lembrar disso, eu começo a ficar muito triste. Mas tá. Aí, o que que aconteceu? Eu tava com 34 semanas. Isso, 34 semanas. Eu Ele falou assim pra mim que se eu tivesse muito ruim mesmo, que ele ia falar pra mim ir pro hospital pra fazer uma. Gente, eu esqueci o nome daquilo, como chama, mas eles colocam uma agulha enorme na nossa barriga pra drenar um pouco do líquido, pra tirar um pouco, pra ver se a gente aguenta segurar mais o bebê. E aí eu pesquisei sobre isso também e vi que isso é muito invasivo, que pode acontecer infecção, alguma coisa, ainda mais no hospital. Então eu falei, não quero fazer isso. Falei pro meu marido, eu vou ficar quietinha, vou ver se eu me movimento o mínimo possível para eu poder segurar ela o mais tempo possível. Aí deu naquela semana eu tava muito mal, tava muito me sentindo muito grande. Por que o excesso de líquido? Porque se ela realmente tinha algum problema no digestório dela, todos os bebês na barriga, gente, eles fazem xixi. E esse xixi, eles fazem xixi e engolem. E é o líquido amniótico, engolem e fazem. Engolem, acho que já começa a treinar, né? A bexiga, os órgãos, né? Tudo. Mas ela não fazia, ela não engolia. Ela não engolia. E aí o que, que aconteceu? Né? Acumulou água. E aí eu eu tinha que ele tinha marcado para outra semana para me fazer já outra ultrassom e no sábado eu já ia fazer outra consulta com ele. Tinha tudo na outra semana. Isso era um sábado. Quando foi num domingo, eu fui no almoço aqui perto na casa da minha vizinha e eu tava muito mal, muito me sentindo muito empanzinada. É, filha, muito empanzinada. E aí, gente, ela E muito mais no Bar e Lanchonete do Ceará, na rua General de Sanches Hernandes, número 200, no bairro Equipe. E atenção, é hoje, grande milhão de show com música ao vivo com a dupla Reginaldo e Adriano. então, gente, aí eu
eu peguei e fui pra esse almoço da casa da minha vizinha, tava muito mal. E nesse dia eu vou pra igreja todo domingo à noite. Nesse dia eu não aguentava ir pra igreja. Na verdade, fazia muito tempo que eu não ia, porque eu não aguentava ficar muito tempo em algum lugar. Eu sentia muito grande, muito pesada. Aí eu fui. À noite eu fiquei em casa tranquila, meu marido foi pra igreja, voltou. E quando foi de madrugada, eu tava com 35 semanas, gente. Quando foi de madrugada, 1 hora da manhã, minha bolsa estourou. Fez puf. Literalmente faz esse barulho. Faz puf. E saiu água. Gente, eu não sabia o que era respirar. Eu não sabia o que era respirar. Até essa água sair. Meu Deus do céu, mas saiu água, mas saiu água. Gente, saiu muita água. Olha, dizem, a medida que eles fazem lá do líquido amniótico pela ultrassom, diz que o mínimo de água que eles que falam que é normal é 18 centímetros. Eu tava com 34 centímetros de água. Quer dizer, mais que o dobro. É 18, acho que é 18 centímetros, era 16, alguma coisa assim, gente, eu não lembro mais. Mas aí eu tava com muita água. E eu sei que saiu muita água. E aí eu acordei meu marido, ele acordou minha filha, a gente correu, chamamos a ambulância veio, me levou pro hospital. Lá no hospital, eu tava evoluindo com um parto normal. Só que eu não tava com dor, não tava com um pingo de dor, gente. Não me doía nada. Aí eu falei pra enfermeira, a enfermeira falou que eles iam ligar pro meu médico pra ver se pode fazer o parto normal ou tinha que esperar uma cesárea. Aí eu falei, então, mas eu queria muito ser o normal, muito, porque meu parto foi normal e foi tão tranquilo. Aí o doutor, eles esperaram das 7 da manhã e o doutor ligou. Ligaram pro doutor, o doutor falou que. Doutor, você não vai deixar a mamãe falar? Princesa. O doutor falou que era melhor prevenir. Por quê? Você quer mamar? Tá bom, mamãe dá mamar pra você. Pronto. Então, aí o doutor falou que eu tinha que. Não, as meninas falaram que era pra eu ficar tranquilo, que ia dar tudo certo. E o doutor mandou fazer cesariana em mim. Por quê, gente? O polidrama, ele corre o risco de, no parto normal, sair primeiro o cordão umbilical do que o bebê. Porque, assim, fica tudo solto lá dentro, né? E também corre o risco da placenta romper antes do bebê sair, da infecção. Então, corre muito risco. Então, falaram melhor fazer a cesariana em mim. Não queria. Morria de medo de fazer cesariana, mas se era o melhor pro meu bebê, eu aceitava qualquer coisa. E eu tava em êxtase, eu tava tranquila. Por quê, gente? Eu tava, quando eu descobri tudo, eu tava realmente muito abalada. Mas Deus foi confortando meu coração. Deus usou um homem de Deus para vir em casa. E esse é um pastor que eu não conhecia, não sei. Ele veio em casa, ele orou sobre minha barriga e eu me acalmei. Eu me acalmei, porque assim, no meu coração veio Deus falando assim comigo que não importa se meu bebê viria ou não viria com alguma coisa. Mas se ele viesse, que Deus ia usar os médicos para poder consertar, arrumar o que estava errado. E realmente foi o que aconteceu. Eu me acalmei e tudo deu certo. Eu não lembro de eu no hospital passar nervoso. Fiquei super tranquilo. E a médica que me fez a cirurgia, que me fez a cesárea, foi um amor de pessoa. Aqui na cidade ela é muito famosa e eu peguei o plantão dela e foi maravilhoso. Como que Deus faz as coisas assim acontecer, sabe? Eu peguei a melhor médica para fazer minha cesárea. A pediatra que pegou ela, a minha filha, é uma pediatra de, assim, que eu me consultei com ela quando era criança. E que eu, assim, minha mãe fala muito bem dela, então eu não tenho o que falar. E isso tudo, gente, pelo SUS. E muita gente recrimina. Eu acho que o SUS,
depende dos profissionais, na verdade, né? Tem profissionais que gostam do que faz e tem profissionais que não gostam. Então, tudo depende. Aí, gente, o que aconteceu? Essa médica fez a minha cesárea e ela me mostrou. Eu falei, quero ver, porque quando ela saiu da minha barriga, como foi cesárea, a gente não sente, assim, só sente o bebê chorando. Ela chorou forte, gente. Foi uma coisa assim que me deu um, uma no coração, assim, que eu não sabia nem o que sentia. Porque eu falei, gente, minha filha nasceu e nasceu bem, porque o choro foi forte. Porque dizem que o bebê tem que chorar forte pra dizer que tá bem. Eu só vi ela bem vermelhinha. Aí a enfermeira veio me mostrar ela, só que eu não consegui ver ela direito. E já levaram pra UTI. Porque nasceu assim, prematura, né? De 35 semanas, faltava ainda um mês pra ela nascer, então ela veio antecipada. Mas nasceu com 2,7 kg, gente. Nasceu gorda, assim, por nascer de 8 meses, né? Gordinha, nasceu com 2,7 kg e acho que 48 centímetros, isso. 48 centímetros. Foi bem, um bebê bem grande, assim. Na verdade, era só ela na incubadora, ela não tem grandona, os outros tudo pequenininho, né? Porque aí eu fiquei lá na sala de recuperação, tudo. Me recuperei muito fácil porque eu não tinha problema nenhum, né? E já me levaram pro quarto. O meu quarto tinha 4 camas. E as 4 camas estavam ocupadas. Assim, incluindo comigo, né? Eu tava com 3 meninas, que as 3 meninas tiveram bebês, 3 meninas igual a mim, e as 3 estavam com os bebês e eu tava sem a minha bebê. Pensa. Muito triste. Mas eu fiquei bem. A enfermeira ainda chegou em mim pra perguntar se eu queria ficar em outro quarto. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Pelo menos aqui eu fico com companhia. E meu marido logo veio. E aí ele pôde ir lá ver a neném, porque eu não podia sair de lá. Tava, né, a gente tem que ficar em recuperação na cesárea. E, e ele foi lá ver a neném. Logo que ele foi lá ver, depois ele veio conversar comigo, ele falou que o doutor disse que ela realmente nasceu com um probleminha no intestino. Na verdade, não é no intestino, é no duodeno. Chama, é aquele caninho que sai do estômago pro intestino, sabe? E ela tava com atresia, que é fechado. Aquela atresia. Então disse que não passava nenhuma agulha por ali. Então tava atresiado e tinha que passar por cirurgia para poder abrir aquilo, para ela poder comer. Porque se não é feita a cirurgia, a criança vomita, desidrata até morrer. E ela tava assim no local que a gente lá faz cirurgia, lá na Santa Casa faz tudo. Então, assim, a gente tava no lugar certo, sabe? Aí, só que o doutor falou pra ele, assim, que como toda cirurgia, corre risco de vida. E aí eu fiquei, mas era necessária a cirurgia pra ela. Eu coloquei nas mãos de Deus, né? Deus sabe o que faz. Aí ela disse que a cirurgia ia ser no outro dia cedo já. Minto, no outro dia não, no outro dia, no dia 12. Que ela nasceu no dia 10 de outubro de 2016. Então a cirurgia ia ser no dia 12, no dia das crianças, de manhã. E aí ela passou pela cirurgia e o médico falou que foi tudo tranquilo. Porque ela tinha peso, ela tinha saúde, então era só isso mesmo que tinha que corrigir. E aí logo eu pude ver ela. Nossa, eu tava sedada, assim, gente. Me deu uma aflição muito grande. Porque aquele monte de tubo. Mas eu fiquei assim, eu sabia que Deus estava trabalhando ali, sabe? Eu sabia que Deus ia fazer ela ficar boa. Aí, logo outro dia, já arrancaram os tubinhos dela e ela tava respirando sozinha, não precisava de tubo. E ela, gente, ficou internada na UTI por acho que foram 10 dias. Por aí, uns 10 dias. Ela ficou boa, porque
Ela não pegou nenhum tipo de infecção. Ela não pegou nada. Que dizem que bebê não tem pé. Ela não pegou. E assim, eu falo, Deus trabalhou em tudo. Ela super saudável. E logo mandaram ela para um berçário, que chama berçário patológico, acho que para recuperação, não sei. E ela ficou sempre na incubadora. Eu não entendia por que ela ficava na incubadora. Porque se ela respirava sozinho, né? Sozinha, aí falaram que era por causa dos pontos, que ela recebeu vários pontos na barriga. Então é bom ficar abertinho, né? Pra secar, pra ficar. Como é que foi? Cicatrizar mais rápido. Mas logo ela ficou boa. E hoje ela tá aqui fazendo arte, né, filhinha? Hoje ela tá aqui fazendo arte, rotando. Então, gente, eu vim aqui falar pra vocês sobre esse caso que aconteceu comigo, de polidrama, que aconteceu. Porque, assim, eu não encontrei ajuda aqui no YouTube, em outros lugares, assim. Eu achei muita pouca coisa. E o que eu achei não foi, assim, não foi, como é que fala, consolador, sabe? Porque na hora você pensa, nossa, meu filho apareceu com isso, isso, isso. E não tem, assim, né? Porque tudo bem, se eu tivesse diabetes ou alguma coisa, seria culpa minha. Mas eu não sei. Na hora eu pensei, é culpa minha? O que eu fiz de errado? Entendeu? Na hora, assim, eu pensei, minha mãe falava, fica quieta. E eu ficava fazendo as minhas coisas que eu tinha que fazer e não ficava quieta. Então, eu falei, será que foi isso que eu fiz de errado? E não, é uma má formação. Má formação acontece. Entendeu? E ela nasceu com isso, mas às vezes é pra Deus mostrar que Ele tá aqui cuidando da gente. Porque eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Quando alguma coisa difícil acontecer na vida de vocês, é pra Deus mostrar o que Ele pode fazer. Então sempre confiar em Deus. Porque primeiro confia em Deus. Porque Deus dá capacidade pros médicos fazerem o serviço deles. Porque olha, a minha riqueza tá aqui. Né, filhinha? Olha, eu tô aqui pra fazer bagunça. Agora ela já tá com 6 meses, gente. Ela vai fazer 6 meses segunda-feira, né, filha? Vai fazer muita bagunça. Vou falar assim, gente, a recuperação foi maravilhosa. Ela logo teve alta, ficou acho que 2 dias no berçário, teve alta, veio pra casa. Muitos falaram que ela não iria mamar no peito, porque ela ficou muito tempo sem mamar, ela ficou de jejum. E não, chegou em casa mamou, porque eu fiquei tirando o leite pra mandar pra lá, né, pra ela. E ela logo pôde mamar e mamou gostoso. E hoje mama e, né, filha? Aí eu sou super feliz, cara, porque eu mamo gostoso. E come papinha já, né, filhinha? É, fala oi pra todo mundo. Ah, que menina brava. Gente, é isso daqui. Essa gordura. Cadê a coxinha? Vamos mostrar a coxinha. Essa coxura toda aqui, gostosuna, minha filha. E fala, foi tudo obra de Deus, fala. Tudo Deus que criou. Deus fez esse milagre. É, princesa. Você quer chupetinha? Ah, pronto, pronto, pronto. Então, gente, então eu vim mais contar sobre isso, sobre esse meu caso que eu tive, né? Nosso caso, né, filha? Nosso caso. Isso só me fez me dar conta de quanto Deus nos ama. Né, filha? Ele é um presente pra mim. Né, filha? É o presente de Deus pra mim. E eu, assim, espero que vocês gostem desse vídeo. Porque eu acho que, assim, é importante a gente compartilhar as coisas que nos faz crescer, né? É importante, porque às vezes a gente vê tanta coisa no mundo, assim, e a gente não sabe o porquê. Mas é tudo Deus. Deus, porque Deus sabe o que faz. Né, filha? Se não fosse Deus nas nossas vidas, você não tava aqui, né, meu amor? Então, dá pra entender, às vezes, quando o médico fala, ó, toma um ácido fólico.
O ácido fólico faz diferença. Eu tomei, talvez, se eu não tivesse tomado, ia ser pior, né, gente? Ou, aquela história, ah, não, isso nunca vai acontecer comigo. Gente, eu pensava que isso nunca ia acontecer. Minha primeira gravidez foi tão normal, tão tranquila. E como eu tenho experiência do parto normal, eu queria o parto normal, o parto natural. E não foi o que aconteceu, não foi o que Deus quis. Eu sempre falei assim, minha vontade é sempre ter o parto natural. Mas se for pra saúde minha, pra saúde do meu bebê, vai ser o que Deus quiser. E a cesárea tá aí para nos ajudar, para ajudar os médicos na hora que a gente precisa, na hora que a situação tá crítica. Não a Deus dará, como se diz, não. A cesárea virou um artigo de luxo, vamos dizer assim, né? Tipo assim, é mais fácil, né? O médico fazer cesárea. Gente, não dá nem 15 minutos. E outra, hora marcada, tudo certinho ali. Agora, o parto natural não, é a vontade do bebê, é a ordem natural. Então tem que ficar em prontidão. Tem que pensar essas mães que fazem cesárea a todo direito porque não dói. E eu posso falar que dói. E dói bem mais. Porque na hora que você tá no êxtase ali pra você fazer um parto natural, você não lembra da dor depois, porque vem essa coisinha aqui depois pra nos acalmar, pra nos dar acalento. Agora, e depois da cesárea? Tudo bem que a gente tem o nosso bebê na mão também, mas, gente, eu acho que você não pode antecipar as coisas assim. Bem, essa é a minha opinião, né? Mas existem pessoas que pensam diferente, né? Mas então tá bom, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um likezinho, dá um joinha pra mim, pra ajudar. E comentem aí se vocês gostam de vídeos assim, porque eu tenho mais, né? Mais uma filha, mais um parto pra contar. E também sobre a minha perca, que foi triste. Então, assim, eu pesquisei muito quando eu tava precisando e eu espero, assim, que vocês gostem. Eu já fiz dois vídeos, não, 3 vídeos aqui no meu canal, Tatiana Moraes. Sobre a primeiro vídeo eu fiz uma pegadinha que meu marido fez com a minha filha mais velha e assim, foi muito divertido. Eu falei, nossa, tem que colocar. E o segundo vídeo que eu fiz foi sobre a história da nossa família. Foi vários um flashback, assim, sabe? Sobre minha gravidez. E o terceiro vídeo eu fiz uma receitinha de bolo de mármore pra vocês. Eu espero, assim, que vocês comentem e ver que tipo de vídeo que vocês gostam. Porque eu tenho filho, posso falar sobre minhas filhas, sobre minha experiência, sobre o que eu tô fazendo. A minha filha agora começou a introdução alimentar, então eu posso dar dicas de como fazer papinha, como que ela come super bem, gente. Todas as minhas filhas, graças a Deus, comem bem. E sobre as coisas que eu uso com ela, que dão certo. Então, assim, comentem aí se vocês gostam de vídeos, porque aí eu posso ajudar outras pessoas fazendo esse tipo de comentário, tá bom? Então tá, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!